21ª sessão ordinária, que se inicia às 17 horas e 30 minutos em 23 de novembro de 2020. Gostaria de agradecer ao nosso Deus a oportunidade de estarmos aqui para iniciarmos mais um trabalho legislativo e aproveitar para desejar a todos os presentes uma boa tarde. Solicito o senhor secretário para proceder com a chamada dos senhores vereadores. Vereador Anderson Couto, presente. Vereador Fernando Antônio Olioz. Vereador Gessino Cândido dos Reis. Vereador José Lúcio Martins Dutra. Vereador Jucimaro de Oliveira Langame. Vereador Osmar Spammer. Vereador Tinel Carlos de Oliveira. Presente. Vereador Rodrigo Interloque. Vereador Valdeci Basto Pereira. Vereadora Vanete Ribeiro da Silva. Vereador Emerson Barbosa da Costa. Havendo quórum regimental, eu invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores e mais presentes a se colocarem em posição de respeito para iniciarmos a sessão com a leitura de um texto bíblico e designo a doutora Monique para fazer a leitura do mesmo. Boa tarde. Deuteronômio 11, versículo 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus preceitos e os seus mandamentos por todos os dias. Amém. Solicito aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Se algum vereador se opor, que se manifeste. Sem manifestação, eu dou continuidade aos trabalhos e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do sumário das matérias destinadas ao expediente. Projeto de lei número 063/2020 altera o anexo 1º da Lei Municipal número 832, de 26 de março de 2004. Só para informar os senhores vereadores que o projeto de lei é o número 68. A ordem do dia da presente sessão em regime sumário e discussão única. Projeto de lei número 070/2020 dispõe sobre normas urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações. A ordem do dia da presente sessão em regime sumário e discussão única. Projeto de lei número 071/2020 autoriza a abertura de créditos especiais na unidade gestora Prefeitura Municipal de Pancas. A ordem do dia da presente sessão em regime sumário e discussão única. Projeto de lei número 072/2020 autoriza a abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares da unidade gestora Fundo Municipal de Saúde. A ordem do dia da presente sessão em regime sumário e discussão única. Projeto de lei número 060/2020 altera o nome de rua situada no bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Pancas, Espírito Santo. A ordem do dia da presente sessão em segunda e última discussão. Projeto de lei número 062/2020 dispõe sobre o orçamento do município de Pancas, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício financeiro de 2021. A ordem do dia da presente sessão em segunda e última discussão. Projeto de lei autorizativo número 002/2020 dispõe sobre a transmissão das licitações ao vivo pela internet para a população. A ordem do dia da presente sessão em segunda e última discussão. Projeto de lei número 061/2020 dá nome à rua situada no bairro Oscar Lourenço da Silva, município de Pancas, Espírito Santo. A ordem do dia da presente sessão em primeira discussão. Projeto
de Decreto Legislativo número 014/2020. Aprova com ressalva as contas do senhor Guimaí Araújo Nascimento, ex-prefeito municipal de Pancas, Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2016. A ordem do dia da presente sessão em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2020. Aprova as contas do senhor Sidclei Giles de Andrade, prefeito municipal de Pancas, Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2018. A ordem do dia da presente sessão em primeira discussão. Projeto de Lei número 069/2020. Altera o nome da rua situada no distrito de Vila Verde, município de Pancas, Espírito Santo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requerimento de número 060/2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pancas, Espírito Santo, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, dispensa dos interstícios regimentais para apreciação e tramitação sumária para o projeto de lei número 068/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 2º da Lei Municipal número 832, de 26 de março de 2004. Pancas, 23 de novembro de 2020, vereador Anderson Couto. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 061/2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pancas, Espírito Santo, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, dispensa dos interstícios regimentais para apreciação e tramitação sumária para o projeto de lei número 070/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações. Pancas, 23 de novembro de 2020, vereador Anderson Couto. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 062/2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pancas, Espírito Santo, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, dispensa dos interstícios regimentais para apreciação e tramitação sumária para o projeto de lei número 071/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de créditos especiais na unidade gestora, Prefeitura Municipal de Pancas. Pancas, 23 de novembro de 2020, vereador Fernando Antônio Lioz. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 063/2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pancas, Espírito Santo, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, dispensa dos interstícios regimentais para apreciação e tramitação sumária para o projeto de lei número 072/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares na unidade gestora Fundo Municipal de Saúde. Pancas, 23 de novembro de 2020, vereador Fernando Antônio Lioz. A ordem do dia da presente sessão em discussão única.
Não havendo mais matéria seria do expediente, eu abro o tempo destinado aos oradores inscritos no grande expediente por até 10 minutos. Com a palavra o senhor vereador José Lúcio Martins Dutra. Com a palavra o senhor vereador Osmar Spamer. Com a palavra o senhor vereador Gessino Cândido dos Reis. Com a palavra o senhor vereador Rodrigo Intringe Roque. Com a palavra o senhor vereador Fernando Antônio Olioso Molinha. Com a palavra o senhor vereador Jucimário de Oliveira Langamo Bileu. Com a palavra o senhor vereador Valdeci Barros Pereira Nenego. Com a palavra o senhor vereador Anderson Couto Pera. Não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, já tendo destinado aos oradores inscritos em líderes de bancada por até 10 minutos. Com a palavra o senhor vereador José Lúcio Martins Dutra. Com a palavra o senhor vereador Osmar Spamer. Com a palavra o senhor vereador Gessino Cândido dos Reis. Com a palavra a senhora vereadora Vanete Ribeiro da Silva. Com a palavra o senhor vereador Rodrigo Intringe Roque. Com a palavra o senhor vereador Fernando Antônio Olioso Molinha. Com a palavra o senhor vereador Valdeci Barros Pereira Nenego. Com a palavra o senhor vereador Jucimário de Oliveira Langamo Bileu. Com a palavra o senhor vereador Anderson Couto Pera. Não havendo mais oradores inscritos em lista de bancada, passa agora para a ordem do dia da presente sessão. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento número 060/2020, de autoria do vereador Anderson Couto, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei número 068/2020. Coloca em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento número 061/2020, de autoria do vereador Anderson Couto, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei número 070/2020. Coloca em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento número 062/2020, de autoria do vereador Fernando Antônio Olioso, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei número 071/2020. Coloca em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento número 063/2020, de autoria do vereador Fernando Antônio Olioso, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei número 072/2020. Coloca em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, suspenda a sessão por 15 minutos para que as comissões de legislação, justiça, redação final, finanças e orçamento possam emitir seus pareceres. Reabro os trabalhos, solicito ao secretário que faça conferência do quórum. Vereador Anderson Couto presente. Vereador Fernando Antônio Olioso. Vereador Gessino Cândido dos Reis. Vereador José Lúcio Martins Dutra. Vereador Jucimário de Oliveira Langame. Vereador Osmar Spamer. Vereador Tiniel Carlos de Oliveira. Presente. Vereador Rodrigo Intringe Roque. Vereador Valdeci Barros Pereira. Vereadora Vanete Ribeiro da Silva. Vereador Emerson Barbosa da Costa. Conferido o quórum, ainda na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de lei número 068/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 2 da Lei Municipal número 832, de 26 de março de 2004. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei número 068/2020, sendo os relatores Anderson Couto e Fernando Antônio Olioso, e votando com os relatores membros Gessino Cândido dos Reis, Jucimário de Oliveira Langame, Emerson Barbosa da Costa e Osmar Spamer.
Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário e discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário e discussão única, o projeto de lei número 070/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre normas urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei número 070/2020, sendo os relatores Anderson Couto e Fernando Antônio Lioz, e votando com os relatores os membros Gessino Cândido dos Reis, Jucimar de Oliveira Langame, Emerson Barbosa da Costa e Osmar Spamer. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário e discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário e discussão única, o projeto de lei número 071/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de créditos especiais na unidade gestora da Prefeitura Municipal de Pancas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei número 071/2020, sendo os relatores Anderson Couto e Fernando Antônio Lioz, e votando com os relatores membros Gessino Cândido dos Reis, Jucimar de Oliveira Langame, Emerson Barbosa da Costa e Osmar Spamer. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário e discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário e discussão única, o projeto de lei número 072/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares na unidade gestora Fundo Municipal de Saúde. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei número 072/2020, sendo os relatores Anderson Couto e Fernando Antônio Lioz, e votando com os relatores membros Gessino Cândido dos Reis, Jucimar de Oliveira Langame, Emerson Barbosa da Costa e Osmar Spamer. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário e discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em segunda e última discussão, o projeto de lei número 060/2020, de autoria do vereador Tinel Carlos de Oliveira, que altera o nome da rua situada no bairro Nossa Senhora Aparecida, do município de Pancas, Espírito Santo. Coloca em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Está na ordem do dia da presente sessão, em segunda e última discussão, o projeto de lei número 062/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o orçamento do município de Pancas, estimando a receita e fixando as despesas para o exercício financeiro de 2021. Coloca em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Está na ordem do dia da presente sessão, em segunda e última discussão, o projeto de lei autorizativo número 002/2020, de autoria do vereador Aldeci Barros Pereira, que dispõe sobre a transmissão das licitações ao vivo pela internet para a população. Coloca em discussão o referido projeto de lei autorizativo. Não havendo discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Está na ordem do dia da presente sessão, em primeira discussão, o projeto de lei número 061/2020, de autoria do vereador Tinel Carlos de Oliveira, que dá nome à rua situada no bairro Oscar Lourenço da Silva, município de Pancas, Espírito Santo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão para conhecimento do plenário. A Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, opinou pela aprovação do projeto de lei número 061/2020, sendo o relator Anderson Couto, e votando com o relator
membros Gessino Cândido dos Reis e Jucimaro de Oliveira Langame. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Está na ordem do dia da presente sessão, em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo no 014/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova com ressalva as contas do senhor Aguimair Araújo Nascimento, ex-prefeito municipal de Panca, Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2016. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão para conhecimento do plenário. A Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação com ressalva das contas do senhor Aguimair Araújo Nascimento, referente ao exercício de 2016, sendo o relator Fernando Antônio Liós e votando como relator membro Hermes Barbosa da Costa e Osmar Spamer. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Está na ordem do dia da presente sessão, em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo no 015/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas do senhor Sidiclei Gilles de Andrade, prefeito municipal de Panca, Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão para conhecimento do plenário. A Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação das contas do senhor Sidiclei Gilles de Andrade, referente ao exercício de 2018, sendo o relator Fernando Antônio Liós e votando com o relator membros Hermes Barbosa da Costa e Osmar Spamer. Coloco em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Não havendo a matéria na pauta da ordem do dia da presente sessão, eu abro o tempo destinado aos oradores inscritos em comunicações parlamentares por até 5 minutos. Com a palavra o senhor vereador José Lúcio Martins Dutra. Com a palavra o senhor vereador Osmar Spamer. Com a palavra o senhor vereador Gessino Cândido dos Reis. Com a palavra a senhora vereadora Vanete Ribeiro da Silva. Com a palavra o senhor vereador Rodrigo Intrins de Roque. Com a palavra o senhor vereador Fernando Antônio Liós Molinha. Com a palavra o senhor vereador Valdeci Bastos Pereira Nenego. Com a palavra o senhor vereador Anderson Couto Pera. Não havendo mais oradores inscritos em comunicações parlamentares, nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente sessão. Eu agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima sessão ordinária, a realização no dia 7 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos e uma boa noite.